Olá, escritores, sejam bem-vindos ao Projeto Escrita Criativa. O meu nome é Fernanda Rodrigues, eu sou professora de escrita, sou crítica literária, sou escritora e sou uma das cofundadoras do projeto. E hoje eu vim aqui para tentar fazer uma reflexão sobre uma pergunta deixada pela Catarina no blog do Projeto Escrita Criativa. Ela contou pra gente num post chamado 8 dicas para ter uma rotina de escrita. Ela fez uma pergunta, na verdade, né? Ela falou assim: eu sou uma estudante, eu tenho 14 anos e eu quero escrever. Só que eu tenho uma rotina muito complicada, porque, né, ela tá nessa fase de final de Fundamental 2, ensino médio, pré-vestibular, aquela coisa toda. E aí eu fiquei pensando, eu escrevi uma resposta para ela lá naquele post, mas eu fiquei refletindo um pouco porque eu, como professora, quando eu comecei a escrever eu não era professora, mas depois eu me tornei professora e a rotina de um professor é tão pesada quanto a rotina de um estudante quando a gente está trabalhando numa escola. E aí eu vou trazer um pouco das minhas reflexões aqui, porque elas podem ajudar não só estudantes e professores, mas todo mundo que tem uma rotina meio doida, assim. Uma coisa que eu falei pra Catarina lá na resposta que eu dei no site do projeto foi: participe de projetos curtos. Então, por exemplo, o projeto Escrita Criativa tem 2 antologias, Amor e Resiliência e a Marés, que está aqui do meu ladinho. Você pode participar de antologias mandando um texto curto, você não precisa participar escrevendo um romance, por exemplo, né? Então, essa é uma das formas de se manter em movimento de escrita quando os tempos estão muito conturbados e a gente tem muita coisa para fazer. Mas a minha primeira dica é: observe o calendário. Por quê? Como professora, eu já sabia que épocas de prova, por exemplo, eu estaria muito mais cheia de tarefas para fazer. Porque eu tinha que planejar as provas, eu tinha que corrigir as provas, eu tinha que planejar a recuperação para quem precisasse de um processo de recuperação, eu tinha que fazer relatórios, porque alguns alunos demandam relatórios por terem alguma necessidade específica, tinha reuniões de professores, tinha reunião de pais, então o período de final de bimestre, ou quando a escola mudou para trimestre, o período de final de trimestre, eu sabia que ele sempre seria mais cheio. Então, quando eu queria escrever algo maior, eu não programava para essa época. E com os alunos a mesma coisa. Então, por exemplo, a época de prova. A Catarina ela vai ter que estudar para essas provas. E ela não vai ter uma prova só, ela vai ter provas de todos os componentes curriculares. Então, época de prova, tenta escrever algo mais curtinho. Essa é uma dica, assim. E aí, para quem tem outras rotinas de trabalho, é pensar nisso, assim. Quando que na minha rotina eu tenho um pico de trabalho ao longo do ano e quando na minha rotina tá um pouquinho mais tranquilo. Esse é um ponto. O outro ponto é isso. No mundo ideal, às vezes a gente quer escrever um romance de, sei lá, 500 páginas. Mas no mundo prático, não vai dar para ficar escrevendo um romance de 500 páginas em 2 meses. Então, é alinhar expectativas. Qual que é o seu projeto literário, quanto tempo você vai ter, e não apressar esse projeto, porque senão vai criar uma frustração aí. Uma pessoa que está numa fase de ser vestibulando não vai escrever um livro tão rapidamente quanto uma pessoa que está num, sei lá, quanto um escritor que já viveu a vida toda e agora está aposentado e se dedica só à escrita. Então é entender esses processos e aceitar esses processos. Como eu falei, participar de antologias ou então escrever livros com textos curtos. Organizar livros de crônica, organizar livros de poema, organizar livros de conto, organizar livros de microconto, ao invés de pensar num projeto que vai demandar também não só a questão, eu falei muito do tempo, mas, por exemplo, para você escrever um romance, que é uma história longa, você tem que estar muito atento a muitos detalhes, né? Que é diferente, por exemplo, de escrever um microconto de uma página, que em uma página você já condensou todos os detalhes que você precisa. Então, acho, Catarina, que para responder a sua pergunta é muito isso, assim. Organiza o seu calendário e vê quando que você vai ter mais tempo para se dedicar a histórias maiores e quando você vai ter tempo para se dedicar a histórias menores. Então, por exemplo, no começo do bimestre ou do trimestre, se a sua escola for trimestral, que vai estar mais tranquilo, comece a escrever o seu romance, se você for romancista. Lá para a época de prova, escreve textos mais curtos
E manda para concurso literário, publica no Instagram, faz um blog, publica no seu site, esse tipo de coisa. Quando passar essa época mais turbulenta, você retoma o seu romance. E aí vai alternando. Isso é legal porque você vai ter uma forma de construir público com esses textos mais curtos e ao mesmo tempo não desiste do seu texto mais longo. E eu acho que isso serve tanto para professores, isso é uma coisa que eu sempre fiz, e para pessoas que têm rotinas mais intensas. Então, vamos pegar, por exemplo, profissionais de saúde que trabalham em hospital e que têm uma escala que às vezes pode ser bem confusa e conturbada. Quando você tiver uma folga maior, você se dedica a um projeto maior. Quando você tiver uma folga menor, faz um texto mais curto. E assim você se coloca em movimento. Vale dizer uma coisa que a gente fala sempre nos nossos textos lá no site do projeto, que é um corpo que não está saudável vai ter mais dificuldade de produção. Então, dormir direito, comer, se alimentar bem, fazer atividade física, não ficar o tempo todo sentado e só escrevendo. Isso ajuda muito nos processos criativos, ajuda muito a não ter bloqueio. E isso é muito importante. Enfim, espero que essa pequena reflexão tenha trazido aí algumas dicas e tenha feito com que vocês pensem nas suas próprias rotinas. Para mais textos sobre rotinas de escrita, tem vários artigos lá no blog com outras sugestões para vocês irem testando. E, enfim, esperamos que vocês gostem. Um beijo a todos. E quem tiver mais sugestão pode deixar aqui nos comentários, tanto de vídeo quanto de como trazer a rotina para a escrita. E é isso. Até a próxima. Tchau!